E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, como operar suporte e resistência, como operar tendências, como entender o movimento dos gráficos, a lógica de uma movimentação gráfica. Por exemplo, aqui você vai aprender tudo o que é necessário na análise gráfica para você ter uma consistência. Eu deixo dicas aqui maravilhosas. Por exemplo, esse movimento que está acontecendo agora. Eu já posso trabalhar aqui uma correção nessa região. O gráfico esperando ele chegar aqui. Tanto é que você vê que ele nem chegou aqui e eu já fiz a minha entrada. Por quê? Como o gráfico está deixando muito pavio nas regiões, eu acredito que ele nem precise chegar com o corpo aqui na região, pelo próprio movimento. Ó. Mas agora eu entro com mais duas taxas para garantir o movimento e você vai ver o que vai acontecer agora. O preço vai fazer a mesma coisa que ele fez aqui no passado. Ó. Chegou nessa região, segurou nessa região, subiu, chegou aqui, segurou na região, subiu. Aí ele rompeu. Quando ele chega próximo à região, ele nem chega próximo, ele já volta. Chega aqui na região, volta, rompeu, chegou, voltou, chega aqui, então ele vai fazer o mesmo trabalho. Qual o mesmo trabalho que ele vai fazer? De segurar naquela região. Por isso que eu entrei até com mais taxas. Por quê? Porque a segurança do movimento me traz essa habilidade de entendimento. Pronto, tá lá, ó. Entrada mais que perfeita. Por quê? Vamos lá, vamos para o entendimento da aula. Quando eu vejo o gráfico trabalhando, quando eu vejo ele buscando essa região aqui de suporte, eu vi que ele deixou o quê? O famoso pavio. Só que, olha o gráfico, tem pavio, tem pavio, tem pavio, tem pavio, tem pavio, tem pavio, tem pavio para tudo quanto é lado. Compreendeu? Olha essa região aqui, ó. Olha essa região. Só formada de pavio. Olha essa região, só formada de pavio. Então, quando ele encontra esse suporte aqui, tendo ele não força de queda, porque o próprio rastreio do volume me mostra, o que eu entendo? Eu entendo que ele pode chegar muito bem nessa região, chegar próximo à região e retornar. Fazer então aquilo que nós chamamos de correção na região. Então o gráfico me mostra, através de um contexto e da leitura que eu faço, essa correção acontecendo. Inclusive nas movimentações que os candles deixam. Essas movimentações que os candles eles deixam no rastreio do movimento me faz entender isso. Até mesmo os candles. Por isso eu deixo aquele book sobre os padrões de candles para vocês estudarem aqui. Quem não é do treinamento, quem é do treinamento tem lá no módulo, onde nós abordamos tudo sobre os candles, este book, entre outros, para você estudar, para você ter de material de apoio junto às aulas. Mas quem não é do treinamento, você pode fazer o download deste book gratuito. Ó. Este book aqui que eu estou falando, que são 16 padrões de candle, para você aplicar no seu operacional, na sua leitura gráfica. E onde você faz o download? No meu canal do Telegram. O meu canal do Telegram chama-se Treinamento Hunter. Qualquer canal de Telegram que tenha meu nome ou minha imagem que não seja o Treinamento Hunter, não sou eu. Cuidado com os perfis falsos. Então você vai entrar em meu canal do Telegram, você vai ver aqui, ó, mensagem fixada, vai clicar, vai ter o link aqui, vai ter o e-book para download, e aí sim você faz o seu download do e-book. Cadu, eu tenho uma dúvida, eu entrei no link abaixo ou no banner do canal, mas eu queria fazer uma outra pergunta além do e-book. Você pode entrar em contato comigo pelo meu direct. Esses dias mesmo no YouTube, nos comentários, o rapaz perguntou sobre as formas de pagamento. Tem dúvidas sobre as formas de pagamento, de aquisição? Aqui está o link do treinamento. Tem dúvidas sobre como fazer aquisição? Entre em contato pelo direct, tá? Ou
Abaixo da página aqui de aquisição você vai ter lá o meu WhatsApp e meu Telegram. Você pode entrar em contato comigo também, lá no rodapé da página, tá? Aqui você vê o EAD dos alunos, eu posto todo dia resultados, e lembrando que ainda está com super desconto promocional de 60% de desconto. Em meio a tudo isso aí que o mundo tem vivido nos últimos anos, eu resolvi fazer essa super promoção aí para ajudar você que quer aprender análise gráfica, que quer entender por que o Cadu é capaz de fazer uma entrada como essa aqui, lendo o gráfico, entendendo um contexto, compreendendo o movimento com lógica e razão e fazer uma entrada sem inventar na frente do gráfico. Sabe por quê, gente? Quando a gente estuda suporte e resistência, muitas pessoas chegam para mim e falam assim: qual é a melhor forma de eu começar a operar? Ou eu aprender os gráficos? Eu sempre falo, olha, o suporte e resistência, ele é a base ou o início de qualquer situação de movimentação gráfica que você queira aprender. Por quê? Porque é através dele que você vai entender as regiões que o gráfico pode mostrar para nós, tanto em um gráfico de tendência ou sem tendência, que são locais onde ele nos mostra uma aplicabilidade de briga de preço. Então o suporte e resistência, ele pode ser trabalhado de várias formas. De várias formas. Agora, o que eu ensino e mostro para quem é aluno ou para você aqui no YouTube, eu deixo super dicas para você, que o suporte e resistência atualizado, ele tem que ser atualizado não só no gráfico, mas na sua mente também. Por quê? Porque tem muita gente que chega aqui, por exemplo, ó, eu marquei suporte e resistência, o preço está vindo aqui embaixo, ótimo, ó, eu vou atualizar ele. Ele chegou nessa região aqui, ele rompeu, ele veio buscar mais uma região mais abaixo. O que eu posso fazer? Eu, como eu tenho as minhas taxas aqui, eu vou lá e entro de novo na região de correção. Por quê? Porque ele fez um movimento onde ele esticou o preço para vir buscar essa região aqui, e eu sei que ele pode muito bem retornar nessa região, como eu estou vendo esse monte de pavio, para fazer um movimento de alta. E é onde eu tenho o quê? A minha aplicabilidade da entrada perfeita. Se ele não busca todas as taxas, tá lá, ó, mais uma entrada perfeita. Se ele não computa todas as minhas taxas, ele computou duas taxas. Por quê? Eu fiz a minha primeira entrada aqui. Por que eu fiz essa primeira entrada? Eu fiz a primeira entrada pensando neste suporte. Neste suporte aqui, ó. Ele veio, rompeu esse primeiro suporte. Ele veio, buscou uma segunda posição. O que aconteceu? O candle continuou caminhando. Eu fiz uma entrada. Quando ele veio aqui, aí sim ele me mostrou aqui uma região melhor ainda para eu fazer uma correção na região. Quando eu volto, vou lá para o passado, ó, olha como que eu vejo como é uma região que ele segurou demais nessa região. Então é um grande suporte. E o que eu fiz? Eu entrei mais pesado. Ele não computou a minha primeira, computou as outras duas, então eu fechei positivo. Mas o que eu quero dizer para você com tudo isso? Todas as vezes que alguém me pergunta sobre como estudar os gráficos, eu falo assim, melhor maneira é começar a estudar suporte e resistência. Ou começar pelo suporte e resistência. Porque quando você começa a estudar o suporte e resistência atualizado, você não vai ficar preso apenas num suporte lá do passado. Por exemplo, você vai chegar aqui e vai marcar esse suporte. Você vai chegar aqui e vai marcar essa resistência. E aí você sabe que o gráfico pode trabalhar nessas regiões. Mas o gráfico também tem regiões como essa, no meio do caminho, tem regiões como essa. O gráfico tem regiões como essa. O gráfico tem regiões como essa. Ou seja, o suporte e resistência atualizado na mente do trader, ele consegue e conquista várias oportunidades com lógica e razão dentro do gráfico, do movimento do gráfico. Por quê? Em binárias a gente não precisa de um grande movimento. A gente precisa apenas de pequenos movimentos. Se eu entrar aqui, ó, se o preço vier e fechar em 135,78 e eu entrar comprado e ele fechar
em 135,785, por um pip, eu já ganho a operação. Compreendeu? Então você que é trader tem que entender que esse suporte e resistência tem que sempre estar atualizado na sua mente. Suporte e resistência atualizado. Você tem que entender a lógica da movimentação do preço, onde o preço vai fazer uma movimentação que pode ser o quê? O ideal para você trabalhar no gráfico. Então eu chego aqui nessa região, ó, faço uma marcação. O que aconteceu? O preço está indo buscar aquela região. Eu vejo outra região aqui que o gráfico trabalhou, da onde o preço saiu da região. Eu vejo que outra região aqui, onde o gráfico trabalhou abaixo, nessa região. Eu vejo outra região onde o gráfico começou os seus trabalhos de marcação de região. Então, olha, eu já mapeei o gráfico. Como, por exemplo, tem muita gente que pergunta assim, como marcar suporte e resistência? Marcações de suporte e resistência atualizado. Se você quiser pegar essa dinâmica de suporte e resistência atualizado. Se alguém pergunta para mim sobre marcações de suporte e resistência atualizado, tá aqui, ó. É só entender dos canais. Você consegue compreender uma movimentação gráfica e entender a lógica do preço. Preço chegando nessa região, mostrando que pode romper a região, como ele pode trabalhar ali numa tentativa de preço na região de correção. Então vamos aguardar. Fiz um movimento de correção. Olho lá para trás, vejo o que aqui, ó? Regiões. Inclusive aqui, ó, tem um inside bar nessa região. Aqui tem um inside bar, eu consigo ver pelo volume. Quem é do treinamento entende o que eu estou falando, como o inside bar. Eu vejo o gráfico aqui, ó, caminhando outra região aqui, outra região aqui. Olha que interessante, olha as marcações do suporte e resistência avançado e as marcações do suporte e resistência atualizado. Olha o que está acontecendo, o preço está rompendo a região que eu entrei. Lembra que eu falei que poderia romper? Ótimo, está rompendo? Beleza, eu pego ele com juros e correções monetárias. Por quê? Olha só, ele foi buscar a metade do caminho da onde nós estávamos vendo. Então eu vou aqui, ó, em GBP/USD, preparo aqui o meu candle, a minha operação e pronto. Entrei com juros e correções monetárias. Ó, tomei o loss bonito, porque foi um rompimento lindo. Aqui eu entrei sabendo do risco. Porque lembra que eu comentei, que eu falei para vocês que ele poderia romper naquela região? Eu já estou vendo ele, ó, com um movimento que ele poderia fazer o quê? Um movimento de rompimento naquela região. Mas tranquilo, eu estou rastreando o gráfico. Quando eu estou rastreando o gráfico, eu sei do movimento, eu entendo os movimentos do gráfico, eu sei o que o gráfico está fazendo, eu preciso fazer o quê? Eu preciso compreender a movimentação lógica que o gráfico faz. Entendendo a lógica que o gráfico faz, eu consigo compreender essas movimentações, onde você consegue entender o que? A lógica do movimento, a lógica do que o gráfico está fazendo. Pronto, tá lá, ó, uma entrada perfeita. Onde eu corrigi tanto o gráfico passado, aliás, a minha entrada passada, como atual. Tomei um loss aqui? Tomei. Fui lá com correção, ó, onde eu entrei, tá vendo, ó? Na região que ele poderia ter rompido, e foi buscar mais acima. E aí foi buscar essa outra região aqui, tá vendo, ó? E aqui eu corrigi com juros e correções monetárias, fazendo um 2 a 1. Então uma entrada positiva, 2 a 1 em cima, mais uma, 3 a 1, mais uma tripla aqui, 6 a 1. De forma o quê? Tranquila, entendendo que o suporte e resistência atualizado na mente do trader, eu tenho que entender a dinâmica do suporte e resistência. O suporte e resistência ele não pode ser engessado. Eu não posso chegar num gráfico aqui, por exemplo, o EURUSD, né? O queridinho nosso. Eu não posso chegar aqui e falar assim, ah, ele tem aqui um suporte, ele tem aqui
uma resistência e ele tem aqui um outro suporte. Eu tenho que entender, em um contexto gráfico, o que eu tenho que fazer para esse suporte e essa resistência realmente suportar ou resistir lá naquela região. Só que para isso eu tenho que entender do movimento do gráfico. Eu tenho que compreender o movimento do gráfico. Eu venho, faço as minhas marcações, tanto no suporte como na resistência, compreendo o que o gráfico está fazendo e dentro desse movimento lógico eu procuro fazer o quê? As minhas marcações e compreender através de um rastreio do gráfico, dentro do contexto do gráfico e da leitura do gráfico, essas movimentações. Quando eu entendo a respeito dessas movimentações, eu consigo compreender a lógica do movimento. Quando eu consigo compreender a lógica do movimento, eu consigo entender se esse suporte ou essa resistência ela pode trazer o quê? Um benefício de entrada ali na região para mim. Mas eu preciso o quê? Eu preciso compreender o movimento. Eu preciso entender o movimento. E o suporte e resistência atualizado. Por exemplo, olha só, o preço está nessa região. Olha onde ele foi com esse candle. Ele saiu dessa região, foi buscar lá em cima. Quando eu vejo aqui, ó, eu olho lá para trás, eu vejo mais alguma coisa? Não vejo nada. Pelo horário, com certeza é uma notícia. Então eu vou entrar nessa região aqui? Não vou entrar nessa região. Porque eu tenho que estar com o suporte e resistência atualizado. Ou seja, o topo que foi rompido, eu tenho que aguardar um novo movimento, uma nova região de conflito para eu ter uma visão de entrada no gráfico. Olha que estouro bonito. Compreendeu? Então, a atualização do suporte e resistência, ou as marcações suporte e resistência atualizado que eu devo fazer é sempre vendo os topos e os fundos acontecendo próximo ao preço para eu entender como o preço está se movimentando. E nesse rastreio de movimentação do preço, eu vou conseguindo entender como é que o gráfico funciona. Eu vou conseguindo entender como é que os gráficos vão se comportando. Aí eu sou capaz, por exemplo, de fazer uma entrada como essa, de 3 a 0. Uma entrada como essa, né, que ainda não computou uma taxa, mas foi altamente positivo. Tomei um loss aqui e aqui busquei com juros e correções monetárias, onde eu fiz aqui 2 a 0, 1 a 0, 3 a 0 e um loss, né? Ou seja, 6 a 1. Você é capaz de, em poucos minutos, conseguir compreender o gráfico, fazer uma leitura do gráfico, mas isso precisa, gente, de observação e disciplina. Suporte e resistência atualizado na mente do trader é quando você tem a disciplina de entender a movimentação do gráfico, dentro de um contexto do que a análise gráfica te mostra como técnica. Porque senão eu vou entrar no achismo, eu vou ver toda hora, eu vou ver entrada, como aqui, ó. Quando eu marquei essa resistência aqui, por que eu não entrei nesse movimento? Eu marquei e fiquei aguardando. Por que eu não entrei nesse movimento? Se eu entrasse nessa região aqui só porque o candle tocou na linha, que é o que muitos de vocês fazem, eu teria tomado um loss bonito. Não, eu estou rastreando o gráfico, eu estou vendo o gráfico trabalhar, eu estou observando. Eu não posso fazer uma entrada com achismo. Eu tenho que ter convicção e razão na minha entrada. Então a análise gráfica, ela nos ensina a ter essa propriedade de leitura do gráfico para entender como é que funciona o suporte e resistência e como operar suporte e resistência. Por isso que eu trago aqui, ó, exemplos de alunos. Olha esse aluno aqui, ó. Esse aluno aqui é o Gustavo. O Gustavo, eu já falei para vocês sobre ele. Ele começou operando pelo celular e falou para mim assim, Cadu, eu vou comprar um computador. Ele fez o quê? Ele fez o seu lucro em cima daquilo que ele sabia e começou a aprender no treinamento e ele foi lá e comprou um computador. Agora ele está voando. Olha só o que ele mandou para mim. Oi Cadu, mestre dos Hunters, tudo bem? Eu não vou dizer nada porque não existe palavras contra provas, né? E deu risada aqui, ó. Uma corretora, ó, Equioption, Cotex e mini índice, altamente lucrativo. Ele está operando todos os mercados. E o que é isso?
conhecimento, suporte e resistência atualizado na mente do trader, entender o que é um suporte e resistência, entender como operar o suporte e resistência, entender como fazer as marcações de suporte e resistência, seja esse suporte e resistência descomplicado, é você fazer com que seja descomplicado o suporte e resistência. Você entender como operar o suporte e resistência com razão, fazer as suas entradas, seus gatilhos com razão. E ainda depois ele ainda manda assim, ó, esqueci de dizer que no mini dólar também ele entrou e foi positivo, ó, mini dólar, foi lá e mandou resultado, ó. E ainda ele diz assim, ó, muito obrigado por tudo, Cadu, cada vez mais saindo positivo, graças aos seus ensinamentos. Ou seja, quando alguém me pergunta assim, quando eu estudo, eu aplico análise gráfica, é só apenas para opções binárias? Não, depende da sua capacidade de se desenvolver e buscar o que você quer na sua vida. O entendimento, a lógica, o movimento é Forex. Agora, a aplicação depende do mercado. Olha isso aqui, ó. Esse aqui é o Alex, ó. É aluno novo, 9-1. Olha a sequência dele. O Alex ele veio por intermédio de outro aluno. Ele chegou para um aluno, conversou com o aluno, falou que tinha feito um curso, mas não tinha consistência, não conseguia aprender. Aí esse outro aluno indicou para o Alex veio até nós, começou a estudar e está aí, ó, mandando bem, entendendo os seus erros, corrigindo, fazendo as suas operações com razão, entendendo como operar um suporte e resistência atualizado na mente do trader, porque o trader tem que estar com a mente afiada na hora da operação. Esse aqui é o Wanderson, ó. Desculpa o horário, professor Cadu, mas treinamento Hunter é vida. 2-0 e já está pago o dia. Entrada perfeita na região. Obrigado. Tá vendo? Isso aqui é o entendimento de um suporte e resistência. Olha só. Ele entrou no suporte e resistência. Ó. Olha como tem pavio nesse suporte. E como é que ele conseguiu exatamente entrar com essa perfeição na compra? Porque ele já consegue entender como rastrear o movimento do gráfico, como entender o que o gráfico faz e compreender o que realmente é um suporte e resistência. Que ele é dinâmico, que ele deve ser um suporte e resistência atualizado, um suporte e resistência dinâmico, onde você é capaz de operar de forma clara, simples, com lógica e com razão, sem ficar achando a entrada no gráfico, com disciplina e paciência. Dá uma olhada, ó. Isso aqui é o Cassiano, é aluno também novo, está há pouco tempo com a gente. Dá uma olhada, ó. Bom dia, mestre. E esse histórico melhorando a cada dia, hein? Gratidão. Será que o Cassiano tá mandando bem? Será, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 entradas perfeitas. O que é capaz do Cassiano fazer 13 entradas em sequência assim, diferente, e às vezes você fala assim, eu tento e não consigo. Por quê? Porque o Cassiano sabe o que fazer? Sabe. O Cassiano está tendo disciplina e paciência? Está tendo disciplina e paciência. O Cassiano sabe rastrear os movimentos do gráfico para saber como operar um suporte e resistência atualizado? Na mente dele, na mente do trader, o suporte e resistência tem que estar claro sobre como desenvolver as movimentações. Você está consciente disso? Está consciente, então ele vai lá e faz. Vai lá e faz. Tranquilo, com paciência. É isso que é ser um trader de verdade. Entender o movimento, entender a lógica, entender a razão e saber como aplicar as entradas e a execução. Tá bom? Vou ficando por aqui, não quero me alongar. Você que tem interesse em baixar o e-book, entra lá no canal do Telegram, baixa o e-book inteiramente grátis. Se você tem interesse também em se aprofundar, em acelerar o seu conhecimento, de uma vez por todas, aprender como operar um suporte e resistência de forma correta, como entender as tendências, como entender como é que o gráfico funciona, vem para o treinamento. Aproveita, está com a super promoção. Te espero lá dentro para a gente aprender juntos, tá bom? Te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo trade. Fui!